O futebol carioca foi novamente sacudido por uma notícia que ninguém esperava e que rapidamente dominou as manchetes esportivas. Jefferson Soteldo, atacante habilidoso e conhecido por seu estilo provocador, deixou o Fluminense e acertou com o Vasco da Gama, em uma movimentação que pegou torcedores, dirigentes e jornalistas completamente de surpresa. A passagem de Soteldo pelo Fluminense não foi como o esperado. O jogador chegou cercado de expectativas, mas nunca conseguiu emendar uma sequência sólida de boas atuações. Entre lesões, oscilações técnicas e mudanças táticas, o venezuelano acabou perdendo espaço e deixou a sensação de que poderia render muito mais em outro ambiente. Foi exatamente aí que Fernando Diniz entrou em cena. Atento ao mercado e conhecedor profundo das características de Soteldo, o treinador do Vasco enxergou uma oportunidade de ouro. Diniz acredita que, dentro de seu modelo de jogo, o atacante pode voltar a apresentar o futebol que o fez brilhar no Brasil e na América do Sul. A conversa entre Diniz e Pedrinho foi direta e objetiva. O técnico pediu a contratação, explicou como pretendia usar o jogador e destacou o potencial de impacto imediato que Soteldo poderia ter no elenco vascaíno. A diretoria, confiante no projeto para 2026, decidiu agir rápido. O rompimento de contrato com o Fluminense aconteceu de forma surpreendente. Poucos imaginavam que Soteldo deixaria o clube tricolor dessa maneira, e muito menos que o destino seria justamente o maior rival. A transferência caiu como uma bomba no futebol do Rio de Janeiro. No Vasco, a notícia foi recebida com entusiasmo. A torcida rapidamente se dividiu entre surpresa e empolgação, mas o sentimento predominante foi de expectativa. Um jogador rápido, driblador e imprevisível é exatamente o tipo de atleta que pode mudar o rumo de partidas complicadas. Soteldo chega ao gigante da colina com a missão de ser protagonista. O Vasco busca um time mais agressivo, ofensivo e criativo para 2026, e o venezuelano se encaixa perfeitamente nesse perfil. Sua capacidade no 1 contra 1 é vista como um diferencial raro no futebol brasileiro atual. Fernando Diniz acredita que pode extrair o melhor do atacante. O treinador sempre valorizou jogadores técnicos, ousados e com coragem para arriscar. Soteldo, nesse sentido, representa quase uma extensão das ideias do técnico dentro de campo. A contratação também mostra que o Vasco está atento às oportunidades de mercado, principalmente quando envolvem jogadores que, mesmo em baixa, possuem qualidade comprovada. Para a diretoria, trata-se de uma aposta calculada, com grande potencial de retorno esportivo. O histórico de Soteldo contra o Vasco, especialmente quando defendia o Santos, voltou à tona nas redes sociais. Muitos torcedores lembraram dos episódios de provocações e polêmicas, mas a maioria tratou o assunto como coisa do passado. Dentro do clube, o discurso é claro, tudo ficou para trás. Agora, Soteldo veste a camisa do Vasco e terá a chance de construir uma nova história, do outro lado da rivalidade, com o apoio da torcida cruz-maltina. A chegada do venezuelano também aumenta a competitividade interna do elenco. Jogadores de ataque sabem que precisarão elevar o nível para garantir espaço, o que tende a fortalecer o grupo como um todo. O projeto de 2026 do Vasco começa a ganhar contornos cada vez mais ousados. Depois de investir pesado em nomes de impacto, o clube mostra que quer montar um elenco equilibrado, misturando experiência, técnica e intensidade. Para Soteldo, a mudança representa uma chance de recomeço. Em um novo ambiente, com um treinador que confia em seu futebol, o atacante vê a oportunidade de retomar protagonismo e recuperar sua melhor versão. A torcida do Fluminense, por sua vez, reagiu com indignação. A ida para o rival foi vista como uma traição por parte de alguns torcedores, o que só aumentou a repercussão do negócio. No Vasco, o clima é de confiança. A diretoria acredita que o jogador pode ser um dos grandes nomes da temporada, especialmente em jogos grandes, onde sua ousadia costuma fazer diferença. A velocidade de Soteldo é apontada como uma arma importante para o esquema de Diniz. Com transições rápidas e movimentação constante, o atacante pode desmontar defesas bem postadas. Além disso, sua habilidade no drible curto pode abrir espaços para outros jogadores, tornando o ataque vascaíno mais imprevisível e difícil de marcar. A imprensa esportiva destaca a coragem do Vasco em apostar em um jogador que vinha sendo questionado.
Para muitos analistas, esse tipo de movimento separa clubes conservadores de clubes ambiciosos. Soteldo chega com status de reforço estratégico, não apenas uma contratação de elenco. A expectativa é que ele seja peça-chave na engrenagem ofensiva do time. Fernando Diniz já planeja variações táticas para encaixar o venezuelano. Seja aberto pelas pontas ou com liberdade para flutuar, o jogador deve ter papel central no modelo de jogo. O elenco recebeu bem a novidade. Jogadores veem em Soteldo alguém capaz de decidir partidas e assumir responsabilidades nos momentos difíceis. A torcida, aos poucos, começa a abraçar o novo reforço. As provocações do passado deram lugar à esperança de ver o atacante agora desequilibrando a favor do Vasco. O futebol é feito de reviravoltas, e a contratação de Soteldo simboliza bem isso. De algoz em outros tempos, ele agora passa a ser esperança. O clássico carioca ganha ainda mais tempero com essa transferência. Cada confronto entre Vasco e Fluminense passa a carregar uma carga emocional extra. Para o Vasco, a mensagem é clara: não há medo de ousar. O clube quer vencer, quer chamar atenção e quer voltar a ser protagonista. Soteldo sabe que será cobrado. Vestir a camisa do Vasco exige personalidade, e isso nunca faltou ao atacante, conhecido por sua postura provocadora e confiante. A comissão técnica acredita que o ambiente certo pode fazer toda a diferença. Com confiança e sequência de jogos, o venezuelano pode alcançar números expressivos. A pré-temporada de 2026 será fundamental para sua adaptação. Diniz quer o jogador em plena forma física e mental desde o início. O Vasco ganha não apenas um jogador habilidoso, mas também um nome midiático, capaz de atrair atenção e engajamento da torcida. As redes sociais do clube explodiram após o anúncio. Comentários, memes e mensagens de apoio dominaram o cenário digital. A contratação reforça a ideia de reconstrução com ambição. O Vasco não quer apenas competir, quer incomodar e disputar títulos. Soteldo chega com fome de bola. Depois de um período instável, ele vê no Vasco a chance perfeita de dar a volta por cima. O estilo de jogo ofensivo do time pode potencializar suas principais virtudes, algo que não aconteceu plenamente no Fluminense. A diretoria acredita que o custo-benefício da operação foi extremamente positivo, considerando o potencial técnico do atleta. Para 2026, o Vasco monta um elenco que mistura nomes experientes com jogadores explosivos, capazes de decidir jogos grandes. A torcida começa a sonhar alto. Com reforços de impacto, o discurso deixa de ser apenas reconstrução e passa a ser ambição. Soteldo agora é gigante da colina. O passado ficou para trás, as polêmicas viraram história, e o foco é escrever um novo capítulo. O futebol carioca agradece pela emoção. Transferências assim alimentam rivalidades e tornam o campeonato ainda mais atrativo. O Vasco mostra que está vivo, atento e disposto a fazer barulho. A contratação de Soteldo é mais uma prova disso. A temporada de 2026 promete ser intensa, e o venezuelano chega como uma das grandes apostas do clube. Se render tudo o que sabe, Soteldo pode se transformar rapidamente em um dos xodóis da torcida. No fim das contas, o Vasco reforça seu elenco e manda um recado claro aos rivais: o gigante da colina voltou a ousar e não tem medo de ninguém. A expectativa em torno de Soteldo cresce a cada dia nos bastidores de São Januário. A comissão técnica trabalha com a ideia de dar total liberdade ao jogador para criar, arriscar e assumir protagonismo, algo que pode ser decisivo para destravar seu melhor futebol. Em um time que valoriza a posse de bola, movimentação constante e coragem para jogar, o venezuelano pode se sentir novamente importante, confiante e decisivo, características que sempre marcaram os melhores momentos de sua carreira no futebol brasileiro. Para o torcedor vascaíno, a contratação simboliza mais do que apenas um reforço técnico. Ela representa a certeza de que o clube está disposto a apostar em talento, personalidade e ambição para voltar a brigar no topo. Soteldo chega com a missão de transformar vaias em aplausos, desconfiança em idolatria e expectativa em realidade, carregando nos pés a responsabilidade de ajudar o Vasco a construir um 2026 forte, competitivo e digno da grandeza do gigante da colina.